Ouvinte do programa Gente que Fala, espectador, seja bem-vindo, boa tarde, 12:01 agora, eu sou o Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê por imagens nas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas na internet, ouvir os nossos podcasts na sua plataforma preferida e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados de hoje. Um número de WhatsApp à disposição para as mensagens é o 973350038. 973350038. Perguntas também podem ser feitas pelas redes sociais, pelo Instagram e pelo Facebook, para você, internauta, que nos acompanha. Hoje é sexta-feira, mais uma edição do Gente que Fala em parceria com a Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP. Eu apresento a partir de agora os nossos convidados, o Tenente Coronel Mário Alves da Silva, que é o comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Coronel Mário, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Tudo bem? Coronel Mário não está na nossa escuta. Vamos aqui na sequência. Eu apresento agora o Major Fábio Sérgio, nome de guerra Major Fábio Amaral, do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Major Fábio Amaral, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Muito bom dia, Mauro. Muito bom dia aos ouvintes. Muito bom dia, Coronel Mário também e a todos. É um prazer recebê-lo, em nome de toda a equipe do programa Gente que Fala, para a gente conversar aqui um pouco sobre a rotina do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Major, o assunto, claro, do momento é o coronavírus, são mais de 50 mil infectados no Brasil, cerca de 3.500 mortes, e quase a metade desses números no estado de São Paulo. Qual que é a situação no 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado, de onde o senhor atua? Número de contaminados, número de suspeitas, o que mudou na rotina de vocês no trabalho? Bem, nós tivemos algumas mudanças na nossa rotina, inicialmente como medidas preventivas, né? Nós passamos a mudar o horário de trabalho dos policiais militares. Aquele efetivo nosso que trabalhava no horário de expediente, de segunda a sexta, das 9 às 18, nós dividimos esse efetivo e estamos trabalhando em regime de 12/36. Então, dia sim, dia não, nós conseguimos deixar somente metade do efetivo em cada dia administrativo, de forma a reduzir a quantidade de pessoas nas salas, nos espaços que são compartilhados pelo pessoal que trabalha na administração. Nós também encaminhamos todos os nossos policiais para a campanha de vacinação de H1N1. Fizemos uma distribuição grande de álcool gel, de máscaras. Fizemos algumas adaptações, né? A Polícia Militar toda ela fez alguns ajustes. Todos os cursos, para você ter uma ideia, nós temos diversos cursos em andamento na Polícia Militar. Todos foram suspensos, os policiais retornaram para suas unidades. Nós tivemos a tramitação de documentos, ela foi modificada, nós estamos dando preferência, uma ênfase maior à documentação eletrônica, e nós tivemos poucos casos aqui, graças a Deus, no 2º de choque, poucos casos confirmados. Nós temos somente um policial militar confirmado com o Covid, e tivemos alguns casos de afastamento preventivo, tivemos 24 casos reportados de suspeita de infecção. Então, a situação ela é preocupante, mas as nossas medidas aqui têm sido eficientes para evitar uma disseminação muito grande na nossa tropa. Agora eu vejo aqui na tela o Tenente Coronel Mário Alves da Silva, comandante do 1º Batalhão de Choque do Estado de São Paulo. O coronel está se ajeitando ali. Só lembrando o nosso ouvinte, o nosso espectador, que nós estamos fazendo essa transmissão do programa Gente que Fala por uma ferramenta de videoconferência e não diretamente do estúdio da Rádio Trianon, claro, atendendo à necessidade do isolamento social, essas medidas que todos nós estamos seguindo, medidas preconizadas pela Organização Mundial da Saúde e também pelo Ministério da Saúde. Coronel Mário, me ouve? Coronel Mário?
Eu vejo na tela, mas acho que ele não consegue nos acompanhar. Coronel Mário? Não está ouvindo. Bom, enquanto a gente tenta um melhor contato com ele dentro da sala de videoconferência, Major, vamos falar um pouquinho sobre o segundo batalhão, né? Tem 86 anos de existência, é isso? Participações importantes em eventos históricos do país e do mundo até, né? O batalhão participou da Revolução de 32 ativamente, Revolução Constitucionalista. O batalhão também, através da divisão de reserva, na época que era uma unidade da Guarda Civil de São Paulo, depois se fundiu com a Força Pública e virou a Polícia Militar, né? O batalhão foi a unidade que enviou pracinhas para a Força Expedicionária Brasileira, então participamos também da Segunda Guerra Mundial, um batalhão bem tradicional aqui da nossa Polícia Militar. Então, o senhor fala de onde agora, né? Onde é que fica exatamente o segundo batalhão de choque? Fica tudo no bairro da Luz, aí tudo próximo? O nosso batalhão de choque, o segundo batalhão de choque, ele fica aqui na Jorge Miranda, próximo ao complexo aqui dos quartéis da Luz, né? Que é o primeiro de choque, a rota, a cavalaria. Então, nós estamos aqui nessa região da Luz. Sim, e bem próximo aí do Comando Geral da Polícia Militar, que fica na Praça Coronel Fernando Prestes, não é isso? Exatamente. Estrategicamente localizado, o Comando de Policiamento de Choque é uma tropa reserva, uma tropa especial do Comando Geral. Atua sempre em apoio às demais unidades, mas como uma tropa pronta, de pronto emprego por parte do próprio Comando Geral. Uma tropa especial por esse sentido. Agora, o segundo batalhão ele tem uma missão específica, né? Ele atua na segurança de grandes eventos, não é? O principal trabalho, a principal atribuição do segundo batalhão é este. Sim, nós fazemos o policiamento em eventos artísticos, esportivos e culturais. A missão primordial, ao lado do controle e manejo de multidões, que a gente chamava antigamente de controle de distúrbios civis. E também temos aqui a nossa ROCAM. A ROCAM foi fundada, foi criada no início dos anos 80 como uma divisão interna da rota, e no ano de 86 a ROCAM veio para o segundo de choque e desde então ela está aqui, né? Consolidada como ROCAM e escolta. Agora, novamente, vamos tentar o contato aqui com o Coronel Mário Alves da Silva. Me ouve agora, Coronel? Está tudo bem? Estou ouvindo, sim. Muito bem. Sim. Que bom. O senhor fala de onde agora? O primeiro batalhão fica... O senhor está no primeiro batalhão? Onde é que fica o primeiro? Aqui no meu quartel. Fica na Avenida Tiradentes, próximo ao metrô Tiradentes. O bairro aqui é bairro Luz. Sim, está bem próximo do segundo, onde está o nosso Major Fábio, né? Nós falávamos, o Major Fábio falou um pouquinho anteriormente sobre a situação da Covid. No segundo, eu gostaria que o senhor relatasse também como é que está a situação no batalhão onde o senhor atua, primeiro. Hoje nós estamos com 2 casos confirmados e 6 policiais afastados. No total de policiais que se afastaram desde o começo da quarentena, somou-se 30 policiais que se afastaram. Mas confirmado até agora, esses 30, somente 6 foram confirmados com o Covid-19. Sim, e isso tem provocado que tipo de mudança na rotina do batalhão? A única coisa que realmente mudou no nosso batalhão é o 5º homem na viatura, porque nós trabalhamos com um veículo grande, a Trailblazer ou a Hilux, são ou da GM ou da Toyota. E o estagiário, ele é o 5º homem. Em razão desse momento, nós não estamos tendo o 5º homem estagiário. Ele está atuando no 4º homem, para evitar que ficassem 3 policiais militares no banco de trás da viatura. Então, essa foi a única mudança que tivemos aqui. Nós não tivemos nosso policiamento diário nos mesmos horários, não houve modificação alguma, a não ser essa que eu falei.
E essa retirada do 5º homem da viatura, até para diminuir a quantidade de policiais, né, dentro do carro, esse 5º policial fica deslocado para qual tipo de serviço? Então, ele continua nas viaturas, só que, em vez de ser o 5º homem estagiário, porque, na verdade, ele fica aprendendo o que cada homem na equipe faz. As equipes de rota são de 4 homens. O 5º homem é o estagiário. Ele aprende, durante o serviço, na prática, que cada policial da equipe faz. Neste caso, ele vai estar sendo realocado para o 4º homem. Então, ele vai ter uma noção mais... vai aprender um pouco mais vagar cada função de cada homem na equipe. Só isso que vai mudar. As atribuições do 1º Batalhão de Polícia de Choque são diferentes das atribuições do 2º Batalhão? O nosso batalhão ele faz algumas atividades que o 2º de Choque faz, especialmente no controle de multidões. Mas o 2º de Choque tem mais atividades do que nós temos. O nosso batalhão ele se caracteriza pelo patrulhamento tático. Então, nosso dia a dia ele está afeto ao policiamento mais forte, dando apoio às rádios patrulha, aos policiais que estão no dia a dia no policiamento. Eu saio com em torno de 40 a 50 viaturas por dia em São Paulo, cada uma com 4 policiais militares, com vários tipos de armamento. Então, realmente é uma tropa que sai para o policiamento mais forte, para realmente oferecer tanto à população paulista quanto para o policial militar que se encontra atendendo na Rádio Patrulha, o apoio necessário no combate ao crime organizado, ao crime mais violento. A atividade nossa ela é muito mais ligada ao policiamento. O 2º de Choque tem também essa parte de policiamento, mas faz mais outras, além do policiamento diário. Sim. Major Fábio, a gente vê nas ruas, para boa parte da população, a polícia, é um todo, né? Mas claro que existem as divisões. Aqui estamos falando da polícia de choque. Nesse caso, as pessoas conseguem identificar, conseguem ver na viatura a diferença do que é aquela viatura do patrulhamento e o que é do patrulhamento e a situação de ostensividade, né, do trabalho da polícia e o que é o trabalho do batalhão de choque. Essa diferença é bastante visível, não? A diferença é visível. Você falou muito bem. A polícia é uma só. Nós somos policiais militares. Hoje estamos aqui no choque, mas a missão é um pouco diferente. Não tem uma diferenciação por qualidade. A diferença é por atividade. O trabalho que o choque faz é um trabalho complementar ao trabalho fundamental que as radiopatrulhas fazem, que são as unidades territoriais que nós chamamos. E o nosso trabalho se sobrepõe ao trabalho deles de forma a contribuir com os resultados operacionais das unidades territoriais, dar, como o Coronel Mário bem explicou, dar um apoio à população e também ao policial militar. Muitas vezes nós temos cidades no interior que tem uma viatura atuando na cidade, uma cidade muito pequena. Nós temos bairros na capital que tem um índice de chamadas altíssimo, não consegue muitas vezes se desincumbir de todas as suas missões. E o choque, através dos seus vários batalhões, são 6 batalhões de choque, 5 batalhões mais o regimento de cavalaria, todos eles imbuídos dessa missão de dar esse apoio às unidades territoriais. Então, é uma atividade complementar e fundamental. Acaba se diferenciando pelo tipo de viatura, tipo de fardamento, o equipamento é um pouco diferenciado. Nós saímos com um armamento diferenciado, um uniforme é diferenciado, então acaba diferenciando um pouco por isso. Mas é todo mundo polícia militar. A polícia militar como um todo tem quantos anos, Major Fábio? A polícia militar ela foi criada em 1831.
Então, ela tem 180 anos, né? 180 anos. Com o passar do tempo, Major, outras coisas vão aparecendo em termos de segurança pública, né? Outros trabalhos vão aparecendo dentro do trabalho geral da Polícia Militar. A exemplo do que falamos agora há pouco, o 2º Batalhão de Policiamento de Choque surgiu há 86 anos. Como é que essas modificações vão acontecendo, vão se inserindo? O que é que determina, ao longo da história da Polícia Militar, o surgimento de determinados setores específicos para o trabalho com aquela situação e com a outra situação? É muito interessante essa pergunta, até porque a gente começa a entender o processo de evolução da Polícia Militar. Qualquer polícia, qualquer instituição que presta serviço público, ela só faz sentido a partir do momento que ela esteja atendendo, respondendo a um determinado anseio, uma determinada demanda da sociedade. Então, as unidades, as especialidades, as modalidades e os programas de policiamento vão surgindo de acordo com a necessidade. Eu posso citar como exemplo a criação da ROCAM. A ROCAM, a Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, ela surgiu e ela faz sentido num cenário de trânsito, tráfego intenso, de grandes congestionamentos. Então, no começo dos anos 80, quando São Paulo já era uma grande cidade, muito povoada, com grandes problemas de congestionamento, de trânsito, surgiu a ROCAM com uma iniciativa para dar uma resposta para que a polícia pudesse chegar nos locais de ocorrência de uma forma mais rápida, o que estava sendo dificultado nas ações somente por 4 rodas. Então, o policiamento ele vai surgindo e se adaptando, as unidades vão sendo criadas dessa forma, através da necessidade da sociedade onde ela está inserida. Eu acredito que isso seja assim em qualquer polícia do mundo, e na Polícia Militar de São Paulo não é diferente. Sim. Coronel Mário, há quanto tempo de Polícia Militar? Eu tenho 34 anos de Polícia Militar. Sempre nesses 34 anos no Batalhão de Polícia de Choque? Não, eu trabalhei na minha carreira, trabalhei metade dela no policiamento ordinário, 190, e a outra metade da minha carreira no choque. Então, minha carreira foi metade no choque, metade no policiamento territorial. Sim, mas o senhor já passou por outros comandamentos? Hoje o senhor é comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque. Já comandou outros? Sim, eu comandei o 23º Batalhão Metropolitano, que a sede fica em Pinheiros. Comandei esse batalhão por 1 ano e 2 meses. Qual que é a diferença, Coronel Mário, no comandamento de um batalhão de polícia metropolitano e de um batalhão de polícia de choque? Qual que é a diferença entre as duas coisas na prática do dia a dia, para o entendimento do nosso público? Como são atividades diferentes, então, o policiamento territorial ele se dedica ao atendimento das ocorrências, especialmente demandadas pelo 90 e pelo policiamento ostensivo preventivo. Então, esse é o dia a dia do policial militar que trabalha no padrão de área, no territorial. Ele trabalha por demandas pelo 90, ou então no patrulhamento que ele faz das ruas, e que cada comandante de companhia, que cada comandante de área de patrulhamento, ele faz a programação dele, de modo que as viaturas de policiamento possam patrulhar a área, tentando, o máximo, evitar qualquer tipo de crime e aumentando a segurança da população. Então, isso é o dia a dia do policiamento territorial. Já o batalhão de choque, ele tem algumas diferenças, porque ele se dá mais com a atividade supletiva. Nós não atendemos ao 90, em que pese que algumas ocorrências do 90 nós consigamos acompanhar pelo sistema do COPOM, nós não atendemos as ocorrências do 90. Nós apoiamos as viaturas de área que as atendem. Então, como são trabalhos diferentes de cada unidade, também um comandamento é diferente. Quando eu estava no comandamento de área territorial, a cobrança da população era muito grande
na minha função como comandante. Então, como era um batalhão que prestava serviço diretamente à população, a cobrança era da população. Hoje, eu comando o batalhão de choque. Então, hoje, a minha cobrança é interna. A cobrança da instituição que me faz, porque a minha função é oferecer a segurança à população e também oferecer o apoio à polícia militar. Então, sempre a minha demanda é interna mais do que externa. Essa é a diferença do comando de um mandante para outra. Sim. Quanto tempo de polícia militar, Major Fábio? Eu, esse ano, fiz 29 anos de polícia militar. Sempre no batalhão de choque? Eu trabalhei, eu me formei na academia, fui para o 1º de choque, a rota. Tive a oportunidade de trabalhar lá com um grande amigo, o Coronel Mário. Foi um dos oficiais que me recepcionou lá. Éramos tenentes lá na rota. Depois eu vim para o 2º de choque, onde eu estou hoje. Vim ainda como tenente para cá. Trabalhei alguns anos aqui. Saí, fui trabalhar no Estado-Maior da Polícia Militar, que é o órgão que assessora o Comando Geral. Trabalhei na parte de pessoal e jurídica. Depois voltei para a rota como capitão. Fiquei lá como capitão e major. E faz quase um ano que eu estou de volta aqui para o 2º de choque. O senhor passou pelo Exército também? Eu servi um ano de Exército, como conscrito, serviço militar obrigatório. Sim. Tenho muito orgulho disso, inclusive. Sim, sim. E puxando esse gancho, temos um amigo comum, né? Porque serviu o Exército junto com o senhor, que é o Marcelo Zangari, um amigo comum que mora hoje na Flórida, né? Ele até me falou, eu soube da participação do Major Mário, do Major Fábio, e fizemos Exército juntos, ele me contou, enfim, né? Que lembranças daquele... Muito boas lembranças. Nós temos uma turma que se reúne até hoje. Um abraço ao Zangari, um abraço a todos os nossos irmãos da 2ª região militar, que servimos juntos lá. Foi um período muito importante na minha vida, na formação do meu caráter. Né? Ainda jovem, com 18, 19 anos, a gente precisa ter bons exemplos. Eu acredito que aquele momento na minha vida foi fundamental para isso. Tive grandes comandantes, pessoas honestas, íntegras, que ajudaram na formação e encaminhamento daqueles jovens todos. Tanto que 30 anos depois, a imensa maioria daquela turma ainda se reúne, se vê, se fala e comemora aquele ano que foi intenso, mas muito frutífero para todos nós. Então, deixar aqui um abraço para o Marcelo Zangari, que está na Flórida, hoje advogado e mora com a família por lá. Um abraço a ele e a todos os irmãos. É fundamental, o senhor considera fundamental ter passado pelo Exército? Muitos na Polícia Militar passam pelo Exército e o senhor considera importante essa passagem? Eu penso assim, cada pessoa tem a sua vivência e cada pessoa tem a sua forma de perceber, de ver as coisas. Na minha vivência, na minha experiência, foi fundamental e eu percebo que isso contribuiu também para aquelas pessoas que serviram comigo, porque foi um momento de a gente ter a oportunidade de todos servirem juntos, comerem a mesma comida, terem as mesmas obrigações, fazerem os mesmos serviços e atividades, sem privilégio para ninguém. Isso acho que foi importante para fortalecer nosso caráter, para adquirirmos mais humildade, disciplina. Então, só vi vantagens em ter servido Exército. Pode ser que outras pessoas tenham uma visão diferente, mas para mim foi muito bom, muito importante. Coronel Mário, o senhor passou pelo Exército também? Não, pela Força Aérea. Servi a escola preparatória para vestibular por 2 anos. E qual a importância dessa passagem pela Força Aérea hoje como policial militar? Foi muito importante, porque eu cheguei nesse cara com 16 anos. 15 para 16 anos. Então, eu era bem jovem e moldou muito bem o meu caráter e até hoje sou como aprendi a ser na Força Aérea, o mesmo vigor, a vibração, os valores que as Forças Armadas passam, que a Polícia Militar também tem, isso continua feminino ainda, não mudou nada.
Sim, Major Fábio, dá para sentir o impacto da pandemia nos índices de criminalidade. A gente tem acompanhado os números, principalmente em relação ao crime patrimonial. Isso tem dado uma certa folga, no bom sentido, né? Para que a Polícia Militar trabalhe mais na questão da prevenção? Sim, os índices criminais reduziram naturalmente, porque a população, boa parte dela está em isolamento. É natural que os índices criminais, furtos, roubos, principalmente de veículos, roubos de transeuntes, diminuam. É natural isso. Assim como houve um aumento nos casos de violência doméstica, porque as pessoas estão mais tempo dentro de casa. Eu considero que essas mudanças sejam naturais. Agora, a gente não entende isso como uma folga. Eu sei que você falou no bom sentido, né? Mas não é folga, não. A gente... Não, eu digo uma folga no sentido de abrir mais espaço, a PM ficar mais tranquila, né? Tem um momento melhor para planejamento do trabalho de prevenção. É nesse sentido, sim. Folga nesse sentido. Nesse sentido, sim, a gente consegue trabalhar com uma dinâmica de planejamento e execução mais organizada, sem aquela correria do dia a dia, porque o dia a dia nosso ainda é bastante intenso. Então, a gente consegue se organizar. O trânsito também tem ajudado a execução das nossas atividades, que é um outro fator estressante, que causa dificuldade de planejamento. Então, tudo tem colaborado para que o serviço seja executado de uma forma um pouco mais tranquila, sim, isso é verdade. Coronel Mário, claro que não dá para baixar a guarda nesse momento, é evidente, a Polícia Militar sempre alerta, mesmo nessa situação de pandemia, onde há o isolamento social e os números mostram uma queda aí do crime patrimonial, mas baixar a guarda em hipótese alguma. Como é que o Serviço de Inteligência fica de olho naquilo que a criminalidade faz? A migração, né, do crime para um lado e para outro, conforme a necessidade que a criminalidade tem. Como é que a inteligência fica de olho nisso, neste momento? Bom, desde o início da pandemia, quando começou a apresentar esse problema, a Polícia Militar se manteve bastante atenta a isso. Muitas pessoas ficaram preocupadas que pudessem ser vítimas de roubo, furto, durante esse período, especialmente pelo esvaziamento das ruas. Então, havia um receio de que isso acontecesse. Mas a Polícia Militar de São Paulo ela não diminuiu em nada o seu efetivo no policiamento. Ao contrário, todo mundo que poderia ir para a rua, estivesse em condições, inclusive a administração dos quartéis foi diminuída para que houvesse um maior número de PMs trabalhando no policiamento territorial. Então, isso fez com que não houvesse um aumento da criminalidade, especialmente nesse período. A inteligência da Polícia Militar ela tem uma expertise, um know-how de trabalho muito grande. Além disso, há um trabalho em conjunto com a seção que analisa todos os contextos políticos, econômicos, sociais, junto com a inteligência, para programar o policiamento adequado. Então, se está tudo dando certo, é porque as coisas estão sendo bem feitas por nossos comandantes também, que labutam diariamente para fazer um policiamento adequado a toda a população de São Paulo. O seu olhar, Major Fábio, sobre esse aspecto, né, de não baixar a guarda, a inteligência de olho permanentemente na movimentação da criminalidade para perceber a migração do que eles estão fazendo, né? Com certeza, né? O bandido, ele é bandido, o ladrão é ladrão, ele vai praticar crimes. E o bandido, ele tem uma visão muito pragmática da situação dele. Ele vai praticar o crime aonde for mais viável para ele naquele momento. Seja um crime organizado, ou seja um pequeno criminoso do bairro, ele atua onde ele vê uma oportunidade. Então, com essa janela de oportunidades, que são as pessoas circulando na rua, diminuída, ele vai migrar para outro crime. Isso é natural. Tanto que nós tivemos na semana passada uma ocorrência
da maior envergadura, que a Rocan fez uma apreensão de drogas, uma prisão muito grande, e o tráfico continua trabalhando normalmente, né? A gente tem percebido que as ocorrências de tráfico não diminuem, pelo contrário, as pessoas estão em casa, estão mais ansiosas, talvez estejam mais estressadas, o consumo de drogas continua normal, como antes. Como é que foi essa ocorrência, Major Fábio? O que o senhor pode destacar? Nós tivemos uma ocorrência muito importante, acredito que foi a ocorrência mais importante que nós tivemos no ano, foi na região de Paraisópolis, na área do 16º Batalhão. Nós tínhamos já o nosso serviço de inteligência, até respondendo a sua pergunta, né? Nossa inteligência ela não para, não entra em isolamento, né? Ela está trabalhando, a inteligência. Na região de Paraisópolis, um galpão, aparentemente era um galpão industrial, lá foram apreendidas 5 máquinas industriais de embalagem. Essas máquinas custam, cada uma delas, em torno de R$450 mil. Dessas 5, 4 estavam em pleno funcionamento. Foi apreendido um total de 640 quilos de cocaína. Só de pasta base tinha 36 tijolos. E eles pegam essa pasta base, que é a cocaína pura, e ainda misturam com uma série de substâncias. Por exemplo, pó de gesso. Eles misturam com tudo para render mais e ganharem mais, né? Então, essa substância, essa cocaína abastecia toda a zona sul de São Paulo. Foram presos 3 indivíduos, R$170 mil em dinheiro, em espécie que tinha no local, mais 4 carros, 5 aparelhos de celular. Ou seja, era uma grande usina de produção e distribuição, um centro de distribuição de cocaína. Uma ocorrência realmente importante, um golpe duro aí no crime organizado. Fruto de ação de inteligência ou denúncia da população? Esse foi o produto de uma operação de inteligência, já vinha sendo monitorada há algum tempo. Com a nossa atividade aqui, foi possível identificar o local e fazer a prisão. Uma ocorrência muito interessante, realmente num trabalho de formiguinha, incansável, que durou vários meses e culminou nessa operação de sucesso. Coronel Mário, ocorrência de vulto nos últimos dias, trabalhada aí pelo 1º Batalhão? É comum aqui no batalhão haver ocorrências de vulto. Então, como nós fazemos um trabalho supletivo, nós estamos sempre ligados ao crime mais forte. Então, por exemplo, nós prendemos até agora, no mês de abril, 240 pessoas em flagrante. Apreendemos até agora, no dia 24 de abril, 380 quilos de entorpecente entre crack, cocaína e maconha. Até agora apreendemos recapturados 102, conduzimos pessoas para averiguação 32, flagrantes de roubo 136, tráfico de drogas 124 ocorrências diferentes, apreendemos 64 armas até agora. Então, as ocorrências que o batalhão atende sempre são de destaque. 10 quilos de droga, 12, 14, essa é a nossa média. Foram as armas que também se apreendem, entre fuzis, pistolas e revólveres. E também há as questões também quando nós somos acionados para ocorrências de gravidade, como houve ano passado nos caixas eletrônicos, roubos a carro forte, porque também essas ocorrências e que nós participamos mais. Major Fábio, o senhor destacou aqui o trabalho da Rocan, o 2º Batalhão de Polícia de Choque é responsável pela Rocan, que são as rondas ostensivas, com o apoio de motos e motocicletas, exclusivamente com motocicletas, essa ronda, a Rocan? O senhor está com o seu microfone fechado, Major Fábio. Agora sim. Perdão, agora abriu. Na verdade, não. Nossa atividade não é exclusivamente com motos.
O 2º Batalhão de Choque, ele tem uma divisão interna de 4 companhias de polícia de choque. 2 companhias fazem atividade de ROCAM e 2 companhias fazem atividade de controle de distúrbios civis e policiamento em eventos. As companhias de ROCAM, elas trabalham da seguinte maneira. Eu tenho 3 pelotões em cada companhia, cada pelotão é comandado por um oficial, um tenente. O pelotão, quando vai para o policiamento na rua, o efetivo vai com as motos, eu tenho pelo menos obrigatoriamente uma viatura 4 rodas, que é para fazer esse apoio caso haja necessidade de conduzir algum indivíduo, algum objeto para a delegacia, caso de pegarmos alguma ocorrência. Então, a ROCAM trabalha com motos, mas sempre obrigatoriamente com uma viatura de 4 rodas para fazer esse apoio para as conduções, para os deslocamentos, caso a equipe se depare com alguma ocorrência. Se me permite, eu queria fazer uma complementação só. A ROCAM ela foi criada lá no 1º de choque, na Rota, depois ela veio aqui para o 2º de choque a partir de 1986, e ela está consolidada com o nome de ROCAM Escolta aqui no batalhão. Mas nós temos também um programa ROCAM, que é um programa de âmbito da Polícia Militar inteira. Então, todos os batalhões podem ter um programa ROCAM também, que é a ROCAM do batalhão territorial. Então, aqui no batalhão, no 2º de choque, tem a companhia que se chama ROCAM, mas o programa ROCAM ele também está espalhado nas demais unidades da Polícia Militar. O que é que determina um batalhão ter e o outro não ter a ROCAM, ou um determinado batalhão requisitar a ROCAM? Exatamente a área de atuação, mais trânsito, porque a motocicleta dá mais agilidade para o trabalho? Como é que funciona? Sem dúvida. O planejamento ele envolve essa necessidade. Então, as unidades centrais, por exemplo, todas elas têm o programa ROCAM em pleno funcionamento. E, além do programa ROCAM, nós temos também um programa de radiopatrulhamento com motos, que é o RPM, que é para atendimento de ocorrências do 190 mesmo, diferente da atuação da ROCAM. A ROCAM ela faz um policiamento ostensivo nos moldes do que é o policiamento tático feito pela Rota, mas sem atendimento de ocorrências 190. O RPM trabalha com moto e atende também ocorrências 190, tentando desafogar um pouco, principalmente nos horários de pico, de trânsito maior. Então, o que determina a existência ou não é a necessidade operacional da unidade. Coronel Mário, o 1º Batalhão de Choque da Polícia Militar é responsável pela Rota. As atribuições da Rota modificam com o passar do tempo ou são sempre as mesmas? Se modificaram. Quando a Rota foi criada, ela foi criada com o escopo de combater a guerrilha, porque em São Paulo havia várias ocorrências em que terroristas faziam roubo a banco, ou então fizeram aqueles ataques, em que até inclusive um capitão nosso, hoje capitão na época era um tenente, Roberto Mendes Júnior, que foi o nosso herói. Então, nosso conhecimento foi criado para isso, especialmente para combater as ocorrências em que os terroristas faziam roubo a banco. Com o tempo, foi se modificando o nosso leque de atendimento de ocorrência. Então, hoje, além do patrulhamento tático, que é um oficial comandando o pelotão de rota, com no mínimo 4 viaturas, mais o plano de pelotão, com uma área de patrulhamento em que ele já recebe as informações que existem do crime naquela região, onde ele acontece, quem que o pratica. Ele já tem essa missão. Além disso, nós temos as escoltas de valores, as escoltas presidenciais. Nós temos também hoje uma nova modalidade na atuação da Rota, que é o atirador designado, que nós criamos há alguns meses, seguindo as normas internacionais de grupos táticos como o nosso. Então, esses policiais fazem a proteção da tropa em locais conflituosos e de apoio ao policial militar.
Além disso, nós temos o curso nosso, que é o patrulhamento tático e ações especiais de polícia, porque a nossa função também, assim como o segundo de choque, todo o comando de choque tem, é de preparar os novos batalhões de ações especiais de polícia. Então, os BAEP, que são hoje número de 11 ou 12, se não me engano, BAEPs em São Paulo, quem os formou foi o comando de choque através dos batalhões de choque. Eles passam pelo menos 2 semanas por cada batalhão de choque para aprender como faz o policiamento de cada batalhão. Então, nossas atividades hoje elas se aumentaram bastante depois, com o longo do tempo. É normal isso. Isso, assim como o segundo de choque começou apenas com a questão do policiamento de eventos e hoje faz muito mais coisas. Nós também temos a mesma história. Afinal, nós faremos no dia 15 de outubro, faremos 50 anos de rota, então o nosso centenário, o jubileu de ouro da rota, e o batalhão completará, em dezembro deste ano, 129 anos. Então, são vários anos de atividade e, ao longo do tempo, ele vai mudando realmente. Sim. O que faz, Coronel Mário, a rota ter, perante a população, essa característica de policial mais enérgico, policial mais em cima do crime, a ponto da rota sempre aparecer durante campanhas eleitorais com determinados políticos e vou pôr a rota na rua. O que significa isso? Infelizmente, há entendimento errôneo de que a rota serve para limpar a sociedade de más pessoas. E péssimos políticos utilizam o nosso batalhão de forma ridícula e horrível, de forma a oferir votos, dizendo que, ao se eleger, colocará a rota na rua. Isso é muito estranho para quem trabalha no batalhão, porque nós nunca saímos da rua. Nós sempre estamos em patrulhamento diário, nosso patrulhamento continua sendo forte, como sempre foi. A nossa tropa é uma tropa guerrida, comprometida com o policiamento diário, com o patrulhamento que faz. O que nos diferencia bastante, Mauro, é a forma como o policial aqui ele é construído. Porque o policial, para trabalhar no nosso batalhão, tem que ser voluntário. Então, ele já trabalhava na Polícia Militar, na função do atendimento de ocorrência do 190, e se voluntaria para vir do batalhão. Ele passa por um critério de avaliação gigantesco que demora de 3 a 6 meses até ele ser pronto e recebe o braçal de rota, que é o símbolo do batalhão, além da boina preta, que é o nosso símbolo, é o símbolo maior, é o braçal, além das douradas escrito rota. Então, ele passa a compor efetiva do batalhão realmente de fato e de direito. Isso tem um peso muito grande para cada um de nós, porque ele vai fazer com que esse símbolo nunca seja manchado. Então, a cobrança horizontal e vertical no nosso batalhão ela é muito forte, muito grande. Eu diria até que a cobrança horizontal é muito maior que a vertical. Então, eu, como comandante de batalhão, raramente eu preciso chamar a atenção de alguém do batalhão, porque se houve alguma falha, os seus próprios companheiros já corrigem entre eles mesmos, para que o batalhão nunca mude de entendimento do batalhão correto, do batalhão em que a tropa é muito séria, e também nas nossas abordagens. Nós temos o escopo no batalhão de quando nós abordamos alguém, ou nós prendemos um marginal, ou fazemos um amigo. Então, por mais que nós sejamos duros na abordagem, nós não somos violentos, nem damos a entender para a população que nós tenhamos uma violência desnecessária.
Mas, infelizmente, como alguns se aproveitam do nome rota, que é muito forte, esse uso, às vezes, nos traz consequências ruins, porque as pessoas acabam acreditando nesses políticos e cobram da rota comportamentos violentos. Então, isso também é muito ruim, porque as pessoas pensam que nós trabalhamos com violência gratuita, o que é longe do nosso comportamento. Nós temos aqui um treinamento policial, tem uma resiliência muito grande para que ele suporte as diversidades do dia a dia, que ele possa suportar períodos longos de patrulhamento, que ele fique fora de casa por muito tempo. Enfim, o policial ele é muito resiliente. Então, numa troca como a minha, a violência indevida não cabe. Infelizmente, usam o nome rota de forma muito ruim e errônea, levando as pessoas a crerem que o nosso batalhão possui a violência como carro-chefe. Não é. É bem diferente. Nosso trabalho aqui é a prevenção e o apoio à Polícia Militar como toda a população em geral. Major Fábio, em tempos de pandemia, nós, no isolamento social, para quem parou para refletir e pensar no que está acontecendo, isso tudo tem sido um grande aprendizado. Qual é o aprendizado que o senhor acha que é possível tirar disso tudo e que a instituição Polícia Militar está tirando disso tudo? Por exemplo, fazer uma pré-eleição hoje significa o quê? Quais são as palavras que devem ser ditas para aquele policial que vai para a rua, que vai enfrentar não só o risco da criminalidade, mas também o risco da doença? As pessoas com medo da morte passando perto, não só pela questão da violência, mas agora porque temos um inimigo visível que não faz parte da violência, é o inimigo da saúde. Sem querer ter qualquer pretensão de filosofar, mas eu tenho até conversado com a minha família bastante sobre isso, com os policiais mais próximos aqui sobre isso. A gente vai sair dessa crise diferente. Todos nós vamos sair diferentes. A Polícia Militar vai sair diferente como instituição, a gente vai sair diferente como pessoa. Nós vamos mudar, sim. Eu espero que seja para melhor. A gente tem conversado bastante com nossos policiais no sentido de mantermos o moral elevado, porque tanto os profissionais da área de saúde como nós da área de segurança não estamos em isolamento social, nós estamos trabalhando. E para trabalhar eu preciso ter um policial firme no seu propósito, motivado. Lógico que ninguém está encarando isso com menosprezo para o real perigo dessa situação, mas nós temos que nos colocar como guardiões da lei, guardiões da sociedade, e a sociedade conta com a polícia para manter a ordem, senão qualquer sociedade sem polícia vira um caos. Então nós estamos fazendo, o discurso nosso é esse. Nós, quando fizemos um juramento de servir a sociedade, inclusive com risco da nossa própria vida, agora chegou a hora de colocarmos em prova, separar o joio do trigo, aqueles que realmente vão cumprir o seu juramento à risca. Lógico, não estou dizendo que nós vamos nos expor indevidamente a risco, mas nós não podemos parar, nós vamos ter que trabalhar. E esse é um discurso. Nós temos um regime diferenciado disciplinar, um regime diferenciado de inatividade, nós temos todo um regramento jurídico diferenciado que é justamente para atentar para esse rigor maior da nossa atividade. Ninguém quer viver em guerra, ninguém quer viver no meio de uma pandemia, mas para a guerra e para a pandemia existem as forças militares, e nós estamos aí para isso. O discurso é de manter a tropa alerta, em prontidão, firme, tomando todos os cuidados possíveis, zelando pela nossa família, mas sem perder a nossa capacidade de dar a resposta quando a sociedade precisa. E nós estamos aqui para isso. Coronel Mário, o mesmo questionamento. Qual é a preleção? O que é que precisa ser dito para o policial militar que vai para a rua hoje e que tem pela frente não só a criminalidade como o desafio a ser enfrentado, mas também se proteger em relação ao inimigo invisível que é o coronavírus? Eu tenho muita sorte no batalhão, porque eu tenho 2 médicos que trabalham conosco. Então, nós estamos o tempo inteiro
conversando com os médicos para falar as melhores palavras aos nossos policiais, tanto pela recomendação da OMS, a recomendação da Diretoria de Saúde da Polícia Militar. Então, sempre nós temos condições de levar ao policial, além da prevenção do dia a dia nosso, que é comum, da vibração, de sempre estarmos imbuídos do espírito do trabalho rotariano, como sempre acontece, também do cuidado que cada um deve ter, não só consigo, mas também com o familiar e também na questão do dia a dia no policiamento. Então, inclusive, pensando nessa questão, nós criamos aqui um alojamento específico de campanha específico para também o Covid. Com orientação dos nossos médicos, nós temos um alojamento hoje com 16 camas e armários para, caso necessário, também possamos alojar policiais militares suspeitos com Covid, para que não estejam nem com a tropa no dia a dia, nem vá para casa que possa levar para a família o vírus. Então, há uma preocupação muito grande no nosso batalhão, tanto com o policial militar, tanto também com os seus familiares. Então, é uma união de esforços entre ciência, tecnologia, polícia militar, para que possamos levar a cada policial nosso a informação adequada e correta para se proteger, para proteger o familiar e proteger também a população de São Paulo. O Major Fábio Amaral, o principal assunto do dia hoje, evidentemente, é a saída do ministro Moro do Ministério da Justiça e de Segurança Pública. A gente não poderia deixar de abordar esse tema. Na sua avaliação, se eu quiser responder como um cidadão neste momento, qual que é a implicação da saída, inicialmente, né, da demissão do diretor da Polícia Federal, o Valeixo, a interferência disso, não a interferência, mas como é que isso se reflete, qual a implicação disso nas demais polícias nos estados? E aí a consequente saída do ministro Moro do governo Bolsonaro. Eu entendo que qualquer saída de um governo afeta o planejamento de algo que vinha sendo feito, algo que está em andamento. Então, a saída pode acarretar alguma descontinuidade em convênios que a União tenha com o Estado. Nós temos alguns convênios em andamento que demandam repasse de recursos, convênios para cursos e treinamentos. Quero crer que, como são políticas públicas, independente da pessoa que esteja lá, não vai haver uma interrupção desses trabalhos. Eu desejo que seja reposto, nomeado rapidamente um novo ministro para dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito. Sim. E no seu entendimento, Coronel Mário, para a gente já começar a caminhar para o final do nosso programa? Bom, o ministro Sérgio Moro, agora ex-ministro, uma pessoa que sempre se mostrou muito comprometida com a segurança pública, com o combate à corrupção. Isso ficou muito claro na atuação dele na Lava Jato. E assim como o Major Fábio falou muito bem, são políticas públicas. Então, por isso, as pessoas passam, as políticas públicas não. Devem ser realmente um mote diário. Eu realmente não poderia fazer uma avaliação maior sobre as consequências da saída do ministro Moro, porque me faltariam dados para avaliar corretamente. Mesmo porque ele começou o seu ministério junto com o presidente da República, então não tem como avaliar uma outra pessoa sobre a sua atuação. Mas o que nós tínhamos até o momento de notícias eram positivas. A segurança pública do Estado havia feito vários convênios com a União por meio das Secretarias de Segurança Pública e do Ministério da Justiça, que pôde oferecer pelo Senasp, pela Força Nacional, bastante apoio às polícias estaduais.
como falou, volto a dizer, o Sérgio, políticas públicas elas devem continuar acontecendo. Talvez haja um pequeno hiato agora, mas deve ser uma coisa muito mínima até adaptar o novo ministro da Justiça. Sua palavra final, sua despedida, Coronel Mário, por favor. Eu agradeço ao programa que fala, a Mauro, ao Godoy, ao Major Sérgio, amigo de quase 30 anos, ele faz 29, desde quando entrou na academia, nós nos conhecemos. Então, são muito tempo, trabalhamos juntos, por diversas oportunidades. Sempre um prazer poder trazer uma palavra para o professor de São Paulo, poder explicar o trabalho que nós realizamos, o trabalho que o batalhão faz, o trabalho que a Rota faz, mostrar para as pessoas que nós estamos sempre preocupados com um serviço melhor para a população, para que ela se sinta bastante acolhida por nós. Então, sempre bom termos esse tipo de chance. Muito obrigado. Palavra final, Major Fábio Amaral, por favor. Eu gostaria de agradecer bastante ao Mauro pela oportunidade de a gente conversar um pouquinho, aproximar um pouco mais a população da Polícia Militar. A gente está à disposição, sempre que houver necessidade, a gente se coloca à disposição para participar do programa, fazer alguma intervenção que possa auxiliar a esclarecer alguma coisa na área de segurança pública. Agradeço também a Zenilda e ao Pedro, que fizeram os contatos comigo. Queria dar um abraço especial a todos os policiais militares. Vocês estão sendo fundamentais nesse momento que o país vive. Aos amigos lá da 2ª Região Militar que serviram comigo também, um grande abraço. E a minha família, minha esposa, meus filhos, um beijo para vocês. Obrigado pela oportunidade. E o 2º Batalhão de Choque e a Polícia Militar estão à disposição da população de São Paulo. Muito obrigado pela presença, pela gentileza de vocês com o programa Gente que Fala. O Tenente-Coronel Mário Alves da Silva, comandante do 1º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo, e o Major Fábio Sérgio, o Major Fábio Amaral, do 2º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo. Agradecimento, portanto, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Até uma próxima oportunidade. Conversamos aqui com os nossos amigos da Polícia Militar. Na mesa de som, o Sérgio Souza, que é também gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção a Zenilda Salvato, a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, no nosso backup, no nosso apoio aqui na sala de videoconferência, o jornalista Ricardo Godoy, e do outro lado do Gente que Fala, você, ouvinte, espectador pela internet, que é a razão da nossa presença aqui todos os dias. Bom final de semana para todo mundo. Se você tiver a possibilidade, fique em casa e se proteja do coronavírus, da Covid-19. Bom final de semana. Tchau.